Uma frase atribuída a um sem número de pessoas diz que quem não é socialista aos 20 anos não tem coração e quem continua sendo socialista aos 30 anos não tem cérebro. De fato, o discurso socialista é muito atraente, especialmente para os mais jovens, com toda aquela apelação a respeito dos mais pobres, das minorias e do meio ambiente, a nova tríade esquerdista da atualidade. Tudo isso soa muito bonito e é até, de certa forma, inspirador. É algo que mexe com as paixões juvenis. Certamente, não é algo incomum ser seduzido pelo discurso da esquerda em algum momento da juventude. Porém, o fato é que uma análise mais detalhada e honesta desse discurso comum no progressista escancara uma realidade que se torna cada vez mais evidente, inclusive para muitos jovens. O discurso da esquerda é apenas isso, um simples discurso. Mas antes de continuar, peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo para ajudar a melhorar o alcance deste canal. E se você quiser apoiar meu trabalho aqui no YouTube, você pode se tornar membro do canal contribuindo com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Dessa forma, você terá acesso antecipado a estes vídeos e também a vídeos exclusivos. E agora você também pode me ajudar financeiramente clicando no botão Valeu aí embaixo. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Instagram, Twitter e Telegram, porque eu sempre posto conteúdos diferentes por lá também. Não existe discurso político que resista a um exame minucioso das ações tomadas por aqueles que o pregam. Quer saber o que o indivíduo realmente defende? Então preste menos atenção às suas palavras e mais às suas ações. No caso do discurso esquerdista, inclusive o brasileiro, liderado por Lula e pela gente do PT, a coisa não poderia ser diferente. Nós conhecemos bem tudo aquilo que a esquerda diz defender, mas a prática, nós bem o sabemos, é outra. Os anos de governo petista serviram para deixar claro, de maneira empírica, aquilo do qual todos nós já desconfiávamos. E a atual campanha eleitoral representa apenas uma repetição desse mesmo fenômeno. Para ilustrar este meu ponto, irei citar alguns exemplos, comparando o típico discurso da esquerda brasileira, algo que pode ser conferido em qualquer fala do Lula, com a realidade da prática dessa mesma esquerda. Por exemplo, comecemos por aquilo que é o cartão de visitas da esquerda no geral, a suposta luta pelos mais pobres. De acordo com o discurso socialista padrão, os partidos de esquerda estão comprometidos com a parcela mais pobre da população do país, e para isso são prometidos diversos planos governamentais assistencialistas com vistas a justamente reduzir a pobreza. Para que isso seja feito, certamente, os mais ricos deverão pagar a sua conta. Os ricos menos ricos, para que os pobres sejam menos pobres. É um discurso bastante tocante e sedutor, você não acha? Porém, vamos analisar a realidade dos fatos, ou de forma mais específica, vamos analisar o tratamento dispensado aos mais ricos do país pelo governo Lula em seus 2 mandatos. O fato é que o setor bancário, por exemplo, lucrou 8 vezes mais durante os governos Lula do que durante os governos de seu antecessor, Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, Lula, o pai dos pobres, que combateria o lucro exorbitante dos capitalistas malvadões, foi, na verdade, o pai dos banqueiros, enchendo os bolsos de gente como Neca Setúbal, herdeira do Banco Itaú, e que, olha a surpresa, apoia abertamente o Lula nas eleições deste ano. Por outro lado, precisamos também analisar a renda per capita do brasileiro no período dos governos petistas. De fato, esse indicador disparou durante os governos Lula, muito em função do chamado boom das commodities. Porém, a partir do primeiro governo Dilma Rousseff, a renda per capita do brasileiro desabou, fazendo com que a população perdesse 1/3 de sua riqueza em apenas 4 anos. Me diga, o discurso petista de favorecimento dos mais pobres e de diminuição da riqueza dos mais ricos se converteu em realidade ou não passou de puro falatório ideológico? Outro mantra muito repetido por partidos de esquerda no geral é a questão do pequeno produtor, e isso é especialmente real quando falamos do agronegócio, com socialistas em geral condenando os tais latifundiários e defendendo a agricultura familiar, por exemplo. O fato, porém, é que os governos petistas foram excelentes para grandes empresários brasileiros, os chamados campeões nacionais. Gente que, de uma forma ou de outra, se aproveitou de sua proximidade com Lula e Dilma para aumentar vertiginosamente a própria fortuna. Pense, por exemplo, em Eike Batista, um homem que recebeu aportes bilionários do BNDES em suas empresas na era petista, grana essa que simplesmente evaporou quando os negócios do Rei Midas brasileiro se mostraram um completo fracasso. Pense também que o mesmo Eike foi privilegiado por outro amigo de Lula, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Para a construção do famoso Porto de Açu, que ainda hoje não funciona em sua totalidade, o governo do Rio de Janeiro viabilizou a desapropriação das terras de 1.500 famílias camponesas,
numa área total que valia 1,2 bilhões de reais, mas que teria sido adquirida por Eike Batista por apenas 37,5 milhões de reais. Me diga, tirar terras de camponeses pobres para dar para um mega empresário é algo que combina com um típico discurso socialista? Também Luísa Helena Trajano, eterna apoiadora do PT e amiga de Dilma Rousseff, se deu muito bem durante a era petista. Apenas do BNDES, a Magazine Luiza, a empresa de Trajano, recebeu 50 milhões de reais para financiamento do programa Computador para Todos, além de todos os incentivos recebidos durante o governo da Mulher Sapiens, para fomentar a compra de eletrodomésticos por parte das classes mais pobres da população. É assim que funciona a prática esquerdista: empréstimo para que o pobre encha o bolso do rico. Bem diferente do discurso, não é mesmo? Por outro lado, a esquerda sempre clama ser defensora da democracia, acusando a tudo e a todos de fascistas e de ditadores. Para essa gente, o processo de impeachment de Dilma Rousseff foi um golpe, e Bolsonaro, sem dúvidas, é um ditador da pior espécie. Porém, Lula e sua turminha, em total contraponto a seus discursos, são eternos apoiadores da mais vil corja de ditadores dos nossos tempos. Daniel Ortega, Nicolás Maduro, Ahmadinejad, Muammar Gaddafi, Teodoro Obiang, entre inúmeros outros. Isso para não citar a asquerosa idolatria promovida por gente da esquerda a monstros como Che Guevara, Stalin, Mao Tse-tung e até mesmo Pol Pot. Quer contradição maior do que essa? E a esquerda, atualmente, ama bater na tecla das fake news, acusando grupos de direita de promoverem de forma massiva desinformação nas redes sociais. Segundo essa turma socialista, as tais fake news foram responsáveis por eleger Bolsonaro em 2018, basicamente dizendo que os quase 50% de eleitores do capitão no primeiro turno foram influenciados por memes espalhados pelo WhatsApp. Mesmo neste ano, essa mesma tática parece estar sendo utilizada. Esquerdistas, dentre eles o STF, diga-se de passagem, seguem acusando a direita de promover fake news. Mas adivinha quem mais propaga notícias falsas neste país? Pois é, mais uma vez o discurso esquerdista entra em contradição com suas ações. Poucos dias atrás, inclusive, a página no Twitter do PT de São Paulo publicou, como sendo uma foto tirada na passagem de Lula por Natal, no Rio Grande do Norte, uma foto de 2018, que apresentava naturalmente um público muito maior em apoio ao Molusco. Como é que nós chamamos isso mesmo por aqui? Ah, é, fake news. Esperamos ansiosamente que os paladinos da justiça eleitoral tratem logo de punir esses divulgadores de notícias falsas. Naturalmente, eu não poderia deixar de citar o opulento casamento do Lula. Você sabe, eu já fiz até um vídeo sobre esse tema, um evento que, para além de escancarar a torcida da grande mídia brasileira pelo Molusco, também evidencia a hipocrisia do ex-presidiário, suposto defensor dos mais pobres, mas que se esbaldou em luxo em seu casamento. Vale a pena aqui mencionar a contradição também no discurso progressista da esquerda brasileira. Essa gente sempre bate na tecla da inclusão, da necessidade de haver minorias em todos os espaços, sendo que uma empresa de investimentos pode até virar alvo de investigação por ter funcionários brancos, não obstante o fato de estar sediada em um estado que possui menos de 6% de população negra. Pois bem, procure então o negro pobre no casamento do Lula. Esse é, sem dúvidas, um divertido exercício que levará você a concluir, caso ainda não o tenha feito, que o discurso da esquerda é vazio e hipócrita. Diversidade para as empresas malvadonas, isso deve ser imposto à força pelo Estado. Mas, no meu casamento, eu não quero essa gente pobre. Nada de pobretões na minha festa, só gente branca da alta casta socialista brasileira. E assim, a hipocrisia do discurso da esquerda fica mais evidente. O fato é que Lula, que supostamente é amado pelos pobres, sequer pode sair na rua sem ser vaiado e chamado de bandido. O povo brasileiro tem nojo desse sujeito. As pessoas simplesmente não suportam ver esse ex-condenado andando solto por aí, ameaçando a tudo e a todos por causa de seus contatos políticos. Só quem gosta do Lula e de sua gente são pessoas como Camila Pitanga, que fez uma festa de aniversário temática em homenagem ao Lula. Uma coisa ridícula, mas que é o padrão dos verdadeiros apoiadores da esquerda no Brasil. Os socialistas do Leblon e de Alphaville, os artistas globais pagos a peso de ouro e, é claro, os campeões nacionais, os empresários ricaços que sentem saudade das benesses estatais concedidas na era petista. O
pobre, meu amigo, não quer nem saber do Lula. Se a esquerda brasileira fosse honesta, ela deveria remodelar o seu discurso, retirando dele a defesa dos mais pobres, a luta pelas minorias e a batalha contra os lucros exorbitantes, e colocando em seu lugar o elitismo socialista de atores globais, a predileção por mega empresários multimilionários e corporativistas, o aparelhamento do Estado com vistas à perpetuação do próprio poder e o amor incondicional aos maiores ditadores que o mundo já viu. Isso sim, meus amigos, seria um discurso socialista honesto e condizente com a realidade, mas a esquerda brasileira é qualquer coisa menos honesta. Dos discursos de Lula e sua gente, podemos esperar apenas mentiras, distorções de fatos, falsidades e muitas promessas demagógicas que serão esquecidas em favor das promessas de campanha mais realistas, das quais nós não tomamos parte. Aquelas feitas entre o Partidão e seus amigos ricaços, sedentos por mamar mais uma vez nas tetas do Estado. Em qualquer período histórico e em qualquer região geográfica, a mentira é a maior arma da esquerda. O discurso socialista é alicerçado em falsas acusações e em uma prática totalmente descolada das palavras, muitas vezes totalmente contraditória a estas. A frase "acuse os adversários do que você faz, chame-os do que você é erroneamente atribuída a Lenin. Na verdade, o seu autor é desconhecido, mas o fato é que essa ideologia se aplica muito bem à prática esquerdista atual. Por meio de distorção de fatos, de falsas acusações, de criação de heróis que nunca existiram e de grosseira maquiagem de números, os socialistas agem de forma dissimulada, cínica, em sua violenta tentativa de, em um primeiro momento, tomar o poder para, em seguida, mantê-lo a qualquer custo. A pergunta que resta é: será que a esquerda ainda é capaz de fazer essa tática antiquada funcionar?